Oi, bom dia, segunda série, tudo certo? Como vocês estão? Como passaram o feriado, tudo certinho? A professora Daiane está aqui com vocês na página 51, onde nós vamos começar os exercícios sobre a cinética química, sobre a velocidade das reações e os fatores que alteram essas relações, essas velocidades, né? Então, nós estamos ali no exercício número 1. E eu queria ressaltar para vocês, inclusive no exercício número 1, que às vezes a resposta vem muito óbvia para a gente já logo de cara responde errado, tá? Então, vejam bem, essa da questão a número 1 é sobre os fatores que alteram ou retardam a velocidade da reação, e aí mostra alguns itens, né, para nós identificarmos qual é o fator que contribuiu para aumentar ou diminuir a velocidade da reação, tá? Então, na primeira, ela nos mostra uma panela de pressão e uma panela comum, né? E aí nos diz assim: o cozimento dos alimentos em uma panela de pressão é mais rápido do que uma panela comum. Qual o fator determinante para esta diferença na velocidade do cozimento do alimento, da transformação química ali no cozimento do alimento? Logo de cara a gente responderia que é a pressão, né? Porque é uma panela de pressão, certo? Porém, na panela de pressão, o fator determinante é a temperatura, tá? Qual é a justificativa para isso? Na panela de pressão, a água atinge a temperatura mais alta do que o ponto de ebulição normal, tá? Então, numa panela comum, quando ela atinge lá, por exemplo, aqui na nossa região, em torno de 98 graus Celsius, ela começa a entrar em ebulição para cozinhar o alimento. E aí vai evaporando, vai secar esta água e assim por diante. Na panela de pressão, como ela está fechada a uma pressão maior ali, o ponto de ebulição fica maior, tá? Então ela começa a ebulir numa temperatura mais elevada. Por isso que o alimento cozinha mais rápido, tá? Então, aqui está o fator e a justificativa ali da letra A. Na letra B, nós temos a situação lá que todo churrasqueiro já fez, né? Dar uma abanada no fogo, no carvão, em brasa, para fazer pegar a chama do fogo, né? Não só na churrasqueira, como no fogão a lenha também. Normalmente a gente dá uma soprada, dá uma balançada de alguma folha de papel, algum papelão, né? Então se abana ali um pouquinho para inflamar aquele fogo. Qual é o fator que faz com que esta velocidade da combustão, nesse caso, seja acelerada? O fator é a concentração, neste caso, do oxigênio, tá? Então, você abanando, você faz com que haja um aumento na concentração de oxigênio e com isso a combustão fica mais intensa, a queima fica mais intensa, tá? É pelo oxigênio do ar que você faz balançando ali aquele objeto, né, que você está abanando, é por esse ar movimentado, pelo oxigênio que vai em movimento, é que vai ser aumentada então a velocidade da reação, ok? O próximo item ali, a letra C, ela nos mostra um pedaço de palha de aço, né, em cima de uma pia, que enferruja mais rapidamente do que um prego, nas mesmas condições e com a mesma massa. Ou seja, se nós colocarmos em uma balança o prego, né, ele vai apresentar uma massa. Se nós colocarmos essa palha de aço, esse pedaço de bombril, né, como a gente costuma chamar pela marca aí, em vez de utilizar só a denominação do que ele é, que é uma palha de aço, uma esponja de aço ou palha de aço. Vai ter o mesmo peso, ela tem a mesma massa de um prego, porém a palha de aço enferruja mais rapidamente do que o prego. Por que acontece isso? Pela superfície de contato, tá? Porque com a superfície de contato maior, é mais fácil de acontecer do oxigênio entrar ali, né, neste objeto e fazer a reação de oxidação com o ferro, tá? Então, a superfície de contato da palha de aço é maior comparada ao prego, porque ela tem várias passagens
por dentro dela que facilita o contato do ar com o contato do oxigênio, né, do ar ali com o ferro do material, da palha de aço, ok? A número 2, ela está mostrando para nós aqui duas reações químicas realizadas em condições diferentes de temperatura e de estado de agregação das substâncias. Então, além da temperatura, tem o estado de agregação da substância, que também é diferente, né? Conforme descrito a seguir. Reação 1, monóxido de carbono reagindo com dióxido de nitrogênio, formando gás carbônico e óxido de nitrogênio. No experimento 1, todas essas substâncias estavam na temperatura, né, a reação ocorrendo aí a temperatura de 25 graus Celsius. No experimento 2, a temperatura utilizada foi de 250 graus Celsius, 10 vezes maior, tá? As demais condições são idênticas nos dois experimentos. Ela mostra assim, nitrato de chumbo 2, reagindo com iodeto de potássio, né, formando iodeto de chumbo e nitrato de potássio, KNO3. Experimento 3, os dois reagentes foram utilizados na forma de pó, ou seja, todos eles estavam em forma de pó sólido, tá? No experimento 4, os dois reagentes foram utilizados em solução aquosa, certo? Então, vamos comparar. As duas reações, foram feitos 2 experimentos com temperatura diferenciada. Com a mesma reação química, porém com temperatura diferenciada. Na reação 2, foi feito 2 experiências também, onde foi utilizado uma em pó, uma delas as substâncias dos reagentes em pó, e a outra os reagentes em solução aquosa, dissolvidos em água, tá? As demais condições eram idênticas. Comparando-se a velocidade das reações, né, as velocidades de reação de cada par de experimento, V1 com V2 e V3 com V4, é correto afirmar que a velocidade 2 é maior do que a velocidade 1, porque V2 e V1 está se relacionando lá com a temperatura, tá? Então, 250, deixa eu ver se eu marco aqui. Aqui, ó, esse V2 aqui é aquela que estava sendo feita lá a 250 graus, era a temperatura, o fator responsável pela alteração da velocidade, tá? E aqui V4 é maior que V3. V4 é aquela reação, que ocorreu com os reagentes em forma de solução aquosa, ok? Vai acontecer porque eles estão diluídos, vai acontecer de forma mais rápida. Certo? Pois eles estando em solução aquosa, eles estavam numa disposição maior, né? Mais fácil ali deles entrarem em contato do que somente o pó seco, tá? A questão número 3, passando aqui. Aqui. A questão número 3, ela nos diz assim, em relação à influência da temperatura sobre a velocidade da reação, pode-se afirmar que, com o aumento da temperatura, é maior a velocidade da reação, independente da reação ser exotérmica ou endotérmica, tá? Então, colocando-se a velocidade da reação, colocando-se a temperatura maior, né, na reação química, vai ocorrer mais rapidamente, tá? Outra questãozinha aqui é a número 4, tá? A número 4, ela mostra-nos um gráfico, né, que representa uma reação acontecendo, tá? Lembrando que este salto que aparece aqui, né, aqui você tem os reagentes A e B, aí você tem um salto aí até onde você teria um complexo ativado, né, um intermediário entre a reação, entre o reagente e o produto, tá? Até formar ali o CD, tá? Esse salto aqui, ele representa a energia de ativação que foi necessária para ocorrer a reação, tá?
Aí, quanto a essa questão, quanto a esses gráficos aqui, ele está nos mostrando o seguinte, as seguintes afirmativas, as seguintes questões. Com os conhecimentos adquiridos sobre cinética, responda. Qual das duas curvas se refere à reação não catalisada, ou seja, aquela que não tem catalisador, né? Qual das duas reações não tem catalisador? Aquela que tem o processo, que tem a curva maior, tá? Que teve maior energia de ativação. Então, a curva 2 se refere à reação não catalisada, pois apresenta maior energia de ativação. A letra B, qual é a função do catalisador nesse processo? A função do catalisador é aumentar a velocidade da reação por meio da diminuição de energia de ativação, ok? Então, ela só acelera e faz com que ocorra mais rápido e pronto. Letra C, determine a energia de ativação para a reação catalisada e não catalisada. A energia de ativação, então, você olha ali no gráfico e faz, né, a diferença da entalpia dos produtos menos a do reagente. Então, você só faz ali a diferença, né, no caso, entre as duas, o que vai aparecer a energia da ativação em quilojoules ali, a entalpia, é ali no gráfico onde está mostrando aquele 1 e aquele 2 pequenininho ali nas duas curvas, tá? No número 1 está mostrando 120, no número 2 está mostrando 240. Então, dá uma diferença ali grande entre as duas energias de ativação necessárias ali, tá? Então, está aqui a resolução dele. Na letra C, na letra D, perdão, determine a energia do complexo ativado com ou sem o catalisador. Energia do complexo ativado sem o catalisador é de 240, como eu mostrei ali agora há pouquinho, né, no gráfico, e com o catalisador é 120, é isso que está mostrando ali para nós ali no gráfico que foi representado da reação química, tá? E a letra E, a variação de entalpia da reação catalisada é a mesma para a reação não catalisada? Justifique a resposta. A variação da entalpia não sofre alteração, pois o catalisador só diminui a energia de ativação para poder aumentar a velocidade, fazer com que ocorra mais rapidamente a reação química, certo? Então, a entalpia não sofre alteração. A quantidade de energia necessária liberada ou absorvida, né, não vai ter mudança. Calcule a variação de entalpia da reação. Então, como mostrei ali também agora há pouquinho, produtos menos reagentes. Variação de entalpia dos produtos menos variação de entalpia dos reagentes. 80 menos 20, 60 quilojoules. Para ocorrer, então, esta reação química, há uma variação de entalpia de 60 quilojoules. Como ela é positiva, já vemos aqui a resposta da letra G, né? Classifique a reação entre exotérmica ou endotérmica. Se a entalpia é positiva, é maior do que zero, então nós já sabemos que é uma reação endotérmica, que precisou absorver energia, tá? A número 5 também está aqui, mostrando para nós, então, um gráfico, né, um esboço aí da representação de uma reação química que apresenta várias etapas para ocorrer, para ter a formação total do produto, tá? Então, mostra-nos o gráfico aqui, e aí temos algumas opções, né, para identificar através do gráfico. Aqui nós apenas a letra C, né, que nós teremos como correta, que ela diz que o uso do catalisador serve para aumentar a velocidade da reação, mas é mais efetivo na segunda etapa. Pois, aqui nós vemos que a quantidade de energia na segunda etapa, né, ela é maior, então com o catalisador aqui vai acelerar, vai facilitar que ocorra esta reação química, tá? Na sequência, nós temos ali a número 6, a número 6, então, sobre a água oxigenada, né? Que a água oxigenada, ela pode ser decomposta, deixa eu só diminuir aqui, pode ser composta em condições ambientes também, né? Por ação de catalisador,
onde você vai conseguir ali desmanchá-la, né, transformá-la aí normalmente em água e oxigênio, através de alguns catalisadores, como óxido de cobre 2 ou alguns outros. Quando você faz essa reação acontecer, né, em condições aí para que ela se decomponha, observa-se um sólido preto e uma solução incolor, tá? Isso ocorre pelas substâncias que serão formadas, apesar de nós termos aí o cobre, o óxido de cobre, como um catalisador, ele não interfere na formação do produto. Então, ele vai ser um sólido preto que vai aparecer, né, que você pode separá-lo da solução, e a solução incolor, que vai ser a água que restou, da água oxigenada, tá? Então, por isso que o catalisador é bastante visado, porque ele não interfere, ele não vai sujar, digamos assim, a tua solução, ele não vai contaminá-la. Você vai continuar tendo o catalisador, o óxido de cobre ali em sólido, né, para poder usar ele, inclusive, em outras reações. Certo? Só vou passar aqui mais a questão número 7, para não ficarmos com essa aula também tão extensa, né? A número 7, então, ela está nos mostrando uma tabelinha com vários experimentos, né, com massas iguais, tá? O formato diferente, em algumas situações usado um pedaço, em algumas situações usado em pó, né? E com concentrações também em algumas situações um pouquinho diferente. Então, você tinha 1 mol por litro aqui na maioria delas, 0,2 mol por litro em uma delas aqui embaixo, tá? Aí, na situação aqui, ela nos mostra o seguinte, ela nos mostra, pede para indicar qual dos experimentos nós teremos maior aumento da velocidade. Então, a resposta aqui, nós temos a velocidade maior no experimento E, porque além de maior temperatura, ele tem maior superfície de contato entre os reagentes. Que eu não tinha colocado aqui, né? Não estava visível aqui, que além, no caso aqui, da concentração ser maior, aqui a superfície de contato estar em pó, então é mais fácil de ocorrer a reação, como a temperatura que ocorre a 50 graus Celsius. Comparando, então, todas essas temperaturas aqui, as duas de 50, mas uma está em pedaço e a outra está em pó. Então, aqui está em pó e 50 graus Celsius é a que vai ocorrer com mais rapidez. Experimento E, neste caso. Ok? Então, por hoje é isto. Não esqueçam que tem nota livre lá aberta para que vocês façam, tá? Me enviem até a semana que vem. E na semana que vem, na nossa aula ao vivo, aí nós faremos a apresentação da atividade também, ok? Então, bom final de semana, que hoje é sexta-feira, né? E até a próxima.